Fala pessoal, aqui é o Juliano do canal Campanhas Esquecidas. Estamos aqui para falar da aventura 3 da nossa campanha de Shadow of the Demon Lord, jogando a aventura Return of the Witch King. Você já deve ter visto aqui no canal os vídeos da aventura 1 e da aventura 2, e agora a gente vem aqui para falar sobre a aventura 3. Eu estou com dois convidados aqui, com meus amigos Daniel Zefir e o Estos. Dá um alô para a galera aí, pessoal. E E aí, aí, galera, pessoal? beleza? Vamos lá, terceira aventura. Terminamos a segunda, então, chegando na cidade de Sixton, já na extensão norte. Como Isso que aí. foi o clima lá, Estos? Como que estava a cidade quando a gente chegou lá, cara? Bom, a cidade estava abarrotada de refugiados, né? A gente passou por Sixton como parte de um time skip que tem entre os livros 2 e 3. São alguns meses, né? Então vocês percebem que a cidade está abarrotada de pessoas, está um local muito perigoso. Vocês decidem continuar viajando rumo ao norte, onde vocês vão parar em uma cidade super importante, talvez a cidade mais importante da extensão norte, né? Que toda essa província aqui do norte do Império. Então vocês acabam indo parar nas encruzilhadas, né? Que é crossings aqui. Onde Onde o vocês Zefir se descobrem que tem apaixonou. várias coisas acontecendo, né? Nessa cidade. Várias coisas, cara. Essa aí Muitas coisas. foi uma trama, né, cara? Teve muita No- intriga, teve questões políticas, teve um flashback que a gente viveu que foi muito fera, né, cara? Nossa, cara, aquilo ali acabou com o meu mental, tá? Aquilo ali acabou com o meu mental. Foi muito Zefir, massa. coitado, perdeu a identidade dele. Já não Então tava vamos se lá, entendendo. Dani. Como que começou então em Encruzilhadas, cara? O que que aconteceu primeiro? Cara, assim que a gente chegou em Crossings, a primeira coisa que todo mundo fez foi ir direto pra lá, pra, assim, descansar. Vamos fazer alguma coisa, porque todo mundo já tá aqui assim, na viagem há não sei quanto tempo, vamos fazer alguma coisa, cada um vai fazer alguma coisa. Aí eu lembro que o Ateuric e o Barristan foram até a igreja do culto do Novo Deus para poder, né, renovar suas energias e renovar sua fé lá com eles. O Grom e o Primo foram até os mecânicos de artífice, porque o Gon tava querendo acompanhar o Primo, né, para não deixar o Primo sozinho, e o Primo tava querendo ver se conseguia um upgrade, conseguia desenrolar uma peça a mais ali. Aí foram para lá, e o Caim e o Zefir foram fazer besteira, como sempre. É a dupla dinâmica de fazer besteira. Mas acho que foi o momento mais engraçado que teve Foi nessa muito campanha, bom. pelo menos pra mim, aquilo ali foi assim, o momento mais divertido que teve. Foi o Zefir, garotinho de 16, garotinho não, né? Uma fada ali de 16 anos, bebendo pela primeira vez, ficando bêbado e se apaixonando pela mulher lá do. Então, assim, aquilo ali foi. Se apaixonou pela prima, né, Zefir? Se apaixonou pela prima. Menino Zefir, garoto novo, garoto E o novo. Caim, cara, o Caim a gente já falou, é o nosso Halfling endiabrado, né, cara? Porra, Que nem falavam do Danilo Gentili lá no CQC, é o capeta em forma de guri, o Caim, né, cara? meu Sim. amigo, Ele tá esse sempre querendo daí. matar, furar, espetar, torturar. É o primeiro pensamento do Caim, né, cara? Matar, roubar, qualquer coisa, meu irmão. Vamos fazer um caos aqui. E Se aí tem ele caos, tem foi, cair. e aí ele foi com o Zefir, cara, falou, ó, vamos fazer a cabeça aqui, vamos pirar, Vamos beber. Vamos beber. E o Caim já beberam, bebe há tempo. Zefir nunca bebeu na vida. Interpretar o Zefir bêbado foi muito bom, tá? foi bom. O Zefir lá falando, gente, eu acho que eu não tô legal, não. Foi Teve, bom. teve Legal. confusão? Teve confusão na taverna ou não? Teve confusão, teve confusão. O cara que coordenava as primas, né, tudo mais, o Caim tentando desenrolar com ele, e ele falando, pô, não, olha só, quero saber de você não. Se não tem dinheiro, mete o pé. Foram meio que. Não teve briga, mas foram meio que chutados A gente ali. foi chutado de lá. Que nem um amigo meu fala, teve uma desinteligência, né, cara? Exatamente. O famoso receba conhecimento, tchau. Isso E a aí. gente foi expulso do bar, basicamente, foi expulso do bar, nós dois. Mas nos juntamos lá com a Teoric, com o Barristan, que já não tinha muito o que fazer. A gente estava no meio do caminho, né? Eu acredito que o Ateuric e o Barristan estavam lá no meio, já não estavam mais na igreja e tudo mais.
O Zephyr ficou bêbado o momento o dia inteiro. Encontramos com o Grom e o Primo, e foi o primeiro momento que a gente entendeu a esfera do situacional ali da cidade, que foi, cara, isso aqui tá um caos. Cara, eu acho que até mais que a cidade, a gente entendeu a esfera política do mundo, cara. Também. De Urf ali, sabe? Também. Uhum. Sim. A Porque gente vocês estavam pra... acompanhando a chegada de notícias também na cidade, né? Sim, Vocês ouviram falar de algumas notícias. Foi a primeira vez desde que vocês fugiram lá, meses atrás, que vocês começaram a receber notícias, né? Porque foi a primeira vez que vocês chegaram em uma cidade, de fato. Vocês iniciam num vilarejo, que o vilarejo é atacado, e vocês passam meses até botarem os pés em uma cidade de novo. Saudade, pessoal. E, cara, sabe o que eu achei legal nessa aventura, cara? A gente fez Se na aventura anterior a gente fez um dungeon crawl, nessa aí a gente fez um city crawl, né, cara? Pô, foi. Então a gente tinha o nosso token e a gente foi se deslocando pelos distritos, pelos pontos de interesse, de forma bem sandbox, né, cara? Foi. Antes, como a gente se hospedou no templo, o templo acabou nos abrigando, dando refeição, dando alojamento para nós, né? A cidade estava com uma epidemia uma praga ali, né, cara? Uma doença que estava afligindo ali a população, principalmente a população mais pobre. Aí o Ateuric foi com o Caim, cara, a gente conseguiu furar o bloqueio da cidade e conseguimos chegar na região. Mostra o bairro, o distrito pobre ali, Estos, perto do rio, faz favor? Em Grievings. Grievings, isso. A gente chegou nessa quebrada aí, cara, e muita gente pobre, com doença contagiosa, era uma área de quarentena, e o Ateuric estava lá, cara, não, vamos salvar todo mundo, vamos expurgar, vamos curar. Teve mais sorte que juízo, porque naquela noite ou na noite seguinte, algum tempo depois, você me pediu um teste, né, Estos, de força, né? Você e o Caim fizeram testes para poder detectar se foram contaminados ou não, e essa doença especificamente, ela não tinha cura, cara. Olha só. Se falhassem, os personagens de vocês nunca mais iam se curar. Não é nada demais se tiver sob controle, mas se vocês não mantivessem a doença sob controle, cara, o personagem de vocês ia ficar caindo aos pedaços, cara. Igual as pessoas que vocês viram lá. Sim, cara, uma doença estranha, né? Uma mistura de lepra, com sarna, com tuberculose, né, cara? Tudo ruim, né? Aí a gente voltou de lá, cara, e a gente começou a gente descobriu que estava acontecendo uma série de assassinatos, né? De fiéis ali, de membros, né, do clero do Novo Deus. E somente o pessoal do Novo Deus. Isso, somente o pessoal só o pessoal eclesiástico ali, né? E aí a gente falou, beleza, então, o que a gente faz, né, cara? Bom, vamos servir de isca, né? Isso, vamos procurar o suspeito, vamos servir de isca. Vamos servir de isca, vamos procurar o suspeito. Tivemos que nos desencontrar dos guardas que falaram pra gente, ninguém anda à noite, a gente achou aquilo muito mal contado. Até que a gente em patrulha, pode falar. O Zephyr se transformou num velho, junto com a Teuric. Vestido do Novo Deus para poder fazer de isca, mas... A gente andou, perambulou na cidade, acabamos fugindo, né, cara, dos guardas, e mesmo a gente na rua, voltamos pro templo, dormimos, teve assassinato. E aí, cara, o que a gente vai fazer? Foi o momento que eu falei até com o Ash, brinquei com o Ash, que eu falei assim, Estos, desse momento em diante, eu tenho ódio do Roderick. Foi o momento, né? Que o Roderick, o NPC do que o Estes criou, ele era muito sensato, mas a sensatez insensível, total. Entendeu? Então, assim, o Zephyr tava muito puto com ele. Muito puto com ele. Porque, pô, meu irmão, qual era do negócio? Ele tava tentando ajudar o pessoal do Novo Deus e o Roderick toda hora chutando a gente, toda hora, manipulando a gente, toda hora dando porrada e... Beleza. Nesse momento, todo mundo imaginou que era o Roderick. Só para o pessoal entender, o Roderick ali, cara, tinha o bispo do templo, que era tipo o pároco, assim, e o Roderick, ele era tipo um vigário, assim, um assessor do bispo, né? Isso. Então ele tinha um prestígio com o bispo, mas o bispo era caloroso,
carismático e tudo, e o Roderick, por outro lado, dessa forma aí que você descreveu, né? Ele era bem pesado, o cara era mão pesada mesmo, mas E aí era a gente certinho. chegou, aí o templo, né, cara? Muito bacana o templo, a Muito gente bonito, passou muito muito bonito. tempo da aventura aí, né, cara? Vocês E estavam finalmente, morando. a gente estava morando ali, e finalmente a gente chegou lá na cena do assassinato, né, cara? Uhum. Que foi o momento Finalmente a que o gente. Seninha viu alguma movimentação estranha por ali e o primo avisou todo mundo e todo mundo desceu correndo. Falou, vamos ver o que tem aqui. Isso. Então a gente Quando chegou, viu esse chegou... corpo, investigamos, né, cara, mas não conseguimos obter muita informação. Na verdade, a gente teve informação de que acontece. Os cortes em si não tinha sido de faca, não tinha sido de espada. Parecia como se alguém tivesse meio que rasgado com garras, com a mão, mas só que com a mão era muito improvável, porque era um rasgo muito, muito amplo. E ele não tinha, vamos dizer assim, ele não tinha sido comido em si, mas ele tinha sido só assassinado e largado. E aí, Então, cara, a gente fez algumas teorias e tudo, e a gente acabou indo lá pro distrito comercial que a gente foi daí. Foi pra parte do cais, né? A uhum, cidade ela Isso, a fica, gente foi pro cais. ela fica adjacente a um lago, vocês foram pra lá. Onde é verdade. que foi, cara? Cadê o mapa da cidade? Foi aqui, ó. Foi pra cá. Que a gente escutou também rumor de que a criatura tava. Rumor não, que a gente pegou a pegadas e tudo mais, a gente foi rastreando mais ou menos o andar da criatura depois daquilo ali, né? Da pessoa ou da criatura. Aham. E tudo indicava que ele tinha ido pro cais. Só que a gente se perdeu do rastro, mas foi pro cais mesmo assim. A gente foi pro cais, cara, e aí quando a gente chegou no cais, né? Antes da gente ir até o cais, na realidade, a gente tinha sido bem recebido no templo por um zelador, né, cara? Verdade, O verdade. zelador era um senhor de idade ali, tudo, mas super receptivo, assim, nos tratou super bem. E aí a gente descobriu que ele foi acusado do crime. Aí a gente Tava no falou, lugar peraí, errado na cara, hora errada. ele estava no lugar errado na hora errada. A gente foi conversar com o bispo não, mas ele é um bom homem, já o irmão Roderick ali por outro lado, não, a justiça tem que ser feita, Ele é criminoso, foi encontrado na cena do crime. isso, Não ele é importa. criminoso, tem que prender, tem que pagar. Aí a gente foi até a delegacia, conversamos com ele ainda se incriminou sozinho, ele assumiu a culpa, Assumiu a culpa. só que daí a gente falou, Ele ia ser cara, enforcado até no dia seguinte por ter assumido a culpa. isso, ele E ele confessou falou: o olha, crime, sou ele eu. falou, fui eu, só que daí a gente chamou ele para conversar, a gente conseguiu apertar e ele abriu o jogo. Ele falou, cara, o herói da cidade, qual que é o nome do herói? Saul Troutman. Só o Saul Troutman. Troutman. Ele falou, cara, o Saul Troutman sumiu, ele é meu amigo, ele é nosso herói e eu não quero que ele seja incriminado. E ele foi visto por último, algo nessa linha, no cais, que é até Sim. onde a gente foi. Aí volta para a gente avançando para a parte do cais. E aí, essa parte eu deixo contigo, então, Dani. Conta aí para o Pô, quando a pessoal. gente chegou no cais, a gente já tava com mais ou menos isso na mente, de que provavelmente o Sol Troutman tava, sei lá, tava corrompido ou que tinha se virado contra o culto do novo Deus, se virado contra a cidade, mas ele era o herói da cidade. Então a gente estava tentando entender qual o nível, qual a situação que Aonde que estava ele se acontecendo. perdeu, né? Exatamente. E a gente não tinha pego ainda, mas fomos lá. Fomos lá, procuramos, até o momento que a gente chegou numa sala, cara, que, assim, era muita coisa de tabaco, muita coisa, assim, e todo mundo parou assim e falou, cara, não é possível que ele esteja aqui. E, coincidentemente, alguém, não lembro agora quem que foi, alguém escutou um barulho dentro de uma porta lá no fundo da sala. A gente foi dar uma investigada para ver se achava alguma coisa e escutou um barulho da porta. Nisso, avisou todo mundo. Acho que foi até o Caim, eu não lembro se foi o Caim ou o Grom, que avisou sobre o barulho. Quando a gente abriu a porta, o Sol Troutman estava lá, sentado, assim, acabado,
com a capa parda dele esticada, como se fosse um estandarte na parede. E só que ele tava muito diferente. Muito Ele diferente. tava com as veias marcadas na pele, assim, né, cara? Ele tava Enegrecidas, né? muita coisa. E tava todo marcado, ele tava com os olhos todos avermelhados. Parecia como ele tivesse, assim, corrompido. E naquele momento todo mundo falou assim, bom, a gente achou o herói. Será que o herói ainda é o herói? Será que é? E aí, cara, o que a gente fez? A gente tentou conversar com ele, ele não quis papo, veio pra cima da gente. A gente foi lá e finalizou ele. Quando o Grom desceu o machado final nele, cara, essa parte foi muito, muito da hora. Nossa. Acabou a sessão, né? Ó, vocês deram o golpe final ali no Saul Troutman, acabou a sessão, a gente começou a outra. Mostra pra gente, Estos, a cena daquela aventura. Que nostalgia e que tristeza de lembrar disso. Cara, na semana seguinte, vocês iniciam num lugar completamente diferente, né? Vocês iniciam aqui, ó. Vocês iniciam nessa estrada com outros personagens. Que a gente Aqui, nem ó. sabia o que era, mas a gente Ó, viu que dei tava até na spoiler. ficha ali. Vocês iniciam com outros personagens, cara. Esses caras aqui, ó. O Lucian Aqui, ó, Vandercruz. deixa eu mostrar a Quem arte que era o dos outros. Lucian? Lucian era o Caim. Lucian Caim. Vandercruz sob o controle do Caim. E aí tínhamos Maciel Maciel. Bach sob controle do Zephyr. Tínhamos Rudolf Holtz sob controle do Atheuric, não é? Isso. Da Teoric, era o da Rudolf. Teoric. Opa, peraí. Rudolf Holtz sob controle do Atheuric. Todos capas pardas, né? Todos membros da defesa da cidade. Tínhamos o Sigmundo Tabani sob controle do primo. Wulfric Hapman sob controle do Barristan. Do Barristan. E O ninguém Saul mais, Troutman. ninguém menos do que Saul Troutman sob controle do Grom, que justamente tinha acabado de matar ele. E aí ninguém entendeu nada, né? A gente ficou realmente sem entender. Assim, a sessão começou, aí o Estes falou assim, beleza, gente, agora vocês abram suas fichas novas. E a gente, mas peraí, a gente morreu? Peraí, que isso? Sim, Aí sim. você tem suas fichas aí e começou, tipo, a lançar uma história nova. E aí ficou todo mundo assim, o que tá acontecendo? Acho que Aham. E demorou aí, meia cara, hora ainda pra gente poder se ambientar com isso. a gente então começou a controlar esses capas pardas, no que a gente descobriu ser a última missão deles a serviço da cidade. E qual foi a última missão deles? A gente começou a explorar, eles foram chamados por uma investigação, investigar alguns corpos, alguns acontecimentos estranhos que estavam tendo nessa parte mais afastada. Então a gente foi investigar, né, o capitão Saul Troutman ali com os guardas mais experientes, não necessariamente, né, mas com alguns guardas ali da cidade, principalmente o Maciel, né, muito inexperiente, primeira patrulha dele, primeira ronda, né, cara. Era a primeira ronda dele. Mas quando a gente chegou lá na cidade, então a gente foi investigando e chegamos em um templo. Chegamos em um templo para descobrir que os homens de Gog estavam fazendo um ritual para conjurar ninguém mais, ninguém menos do que o demônio. Qual o nome dele? Macracor. Macracor. Eles já tinham conjurado o Karanak antes da gente chegar. Isso. Um demônio. Eles... Foi um ritual de invocação que surgiu alguns demônios menores, mas a ideia era trazer o Macracor. E trouxe o Macracor de volta. Meu irmão, o Macracor botou medo na gente, essa realidade. Eu lembro quando a gente chegou no templo, aquela cena ali Nossa, marcou muito minha mente aquilo ali. Que foi o momento que o Senna, que tava como o Sigmund, ele pegava-se no ombro do Maciel e falou: garoto, olha só, você é muito novo para estar aqui. Se alguma coisa acontecer, se a corrupção chegar, você foge. Entendeu?
fuja! E o Maciel, tipo, não, mas eu tenho que seguir as ordens do nosso líder. Aí ele, não importa as ordens, fuja! E todo mundo assim, tipo, E cara, diga-se de vai dar passagem, ruim. assim, todos vocês, no caso o Sigmundo, o Ulfric, o Lucian, todos tinham uma história, cara, e tudo ligado com o Sol. Porque o cara realmente era um herói, o cara era, tipo assim, adorado por todos, ele era uma referência de índole, de habilidade, todo mundo gostava dele, todo mundo respeitava ele, todos vocês seguiam ele. E o sonho do Maciel era ser como o Saul Troutman, sabe? Ele era realmente o herói da cidade. Essa devoção também se reflete naquele zelador que não queria incriminar o Sol. Ele estava disposto a morrer, mesmo tendo visto o Sol naquele estado matando uma pessoa, estava disposto a morrer por ele, na esperança de que ele fosse retornar a ser quem De ele que era ele antes. se curasse, né? Exato. E aí, cara, o que aconteceu, pessoal? A gente simplesmente viveu os últimos minutos, ou o último dia, né? Dessa patrulha. E quando o Macracor foi... Macracor, né? Quando ele foi conjurado, cara, um a um Foi massacre em massa. um a um desse grupo foi caindo, cara. E curiosamente, né? Caiu o Maciel, caiu o Maciel tentou Lucian, fugir, morreu, o Lúcia Acho que caiu. o Maciel foi o primeiro a Foi o cair. primeiro. foi o primeiro, depois o Lucian, depois o Sigmundo, depois o Ulfric. Por último, cara, ficou um trio ali, ficou o Sol, o Ulfric e o Rudolf. Sim. O Sigmundo, Ulfric caiu. se sacrificou na tentativa de. Assim, porque vocês estavam. Vocês começaram a lutar com um dos demônios menores, salvo engano. Com o Karanak. E aí o Sigmundo se colocou entre vocês e o Macracor, tipo assim, pra dar uma chance de vocês saírem vivos, entendeu? Então ele se sacrificou lutando sozinho contra o Macracor. O Sigmundo, que no caso é esse senhor aqui. Ele se sacrificou pra dar tempo pra vocês. E pro Maciel fugir, mas acabou que o Maciel morreu, de qualquer maneira. Infelizmente aí, cara, não deu pra correr. E aí, então, a gente presenciou, né, a última dança, né, dos capas pardas ali, cara. O Saul Troutman termina, então, sendo possuído, né, pelo Macracor, né? E naquele momento que o Grom... Pode falar. E a cena do Macracor olhando pro Saul Troutman, o Saul Troutman, vamos logo, acabe com isso, me mate! E o Macracor olhando pra ele e falando, não, eu não vou te matar, você foi o escolhido, Saul. E encosta o dedo assim na testa dele. Eles não eram, você era. Exato. E encosta o dedo na testa do Sol e o Sol se transforma. Nossa! E na verdade não era o Sol que estava matando aquelas pessoas, né? Era o Macracor. Que ele estava matando e coletando partes dos corpos dessas pessoas para fazer mais rituais posteriores, né? Ele estava coletando ingredientes. Então, o Sol na verdade já estava morto, né? Era só o corpo dele, era só a casca, né? Tanto que quando vocês matam o Sol, o corpo dele se desfigura inteiro e o Macracor surge. Vocês têm basicamente 2 combates em um. Vocês matam o corpo possuído do Sol, surge o Macracor e vocês têm que lutar contra o Macracor. Então aquela cena, todo esse flashback termina e a gente volta para aquele cômodo para aí sim enfrentar o Macracor, né? A gente derrota o Macracor. Que foi uma batalha brutal também. Foi brutal. Ficou danificado, todo mundo ficou mal, mas conseguimos. Lembro que o último golpe foi até o do Barristan. O Barristan cortou a cabeça dele, o Atheuric usou um ritual para poder tipo, manter a cabeça dele preservada, né? Preservada, isso, para não apodrecer, porque apodrecer muito rápido, para conseguir comprovar que, na verdade, não tinha sido aquele zelador. A gente precisava provar que as pessoas estavam morrendo por um outro motivo. E não lembro quem, mas alguém levou a capa do Saul Troutman para poder provar que tinha sido ele. Eu não lembro quem que tinha sido. Mas eu sei que alguém levou e todo mundo ficou em choque, porque, pô, o Sol fazendo um negócio desse. Aí a gente explicou, liberaram o senhorzinho, mas ainda todo mundo impactado. E a gente andando com aquela cabeça para lá e pra cá. Sim. Voltamos pro corpo da guarda, mostramos a cabeça, falamos, ó, este homem é inocente,
Conseguimos, então o zelador foi liberado, né? Foi, como se fala, foi inocentado do crime que ele não cometeu. E beleza, a gente foi, descansou, né? O demônio foi derrotado. Fomos para uma audiência com a comandante da cidade, né? Com a comandante Rina. Isso. Fomos para audiência. Ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Alguns nobres chegando da região sul do mundo, né? Do continente, querendo pedir o exército de autômatos da comandante Rina. Aí ela falou, não, a cidade não pode ficar desprotegida. Ah, mas a gente precisa de homens, então. Não temos como fornecer. Ela até se indispôs, né? Verdade. Com figura lá. E aí, cara, a gente caiu no papo de um nobre ali, que falou, ó, vocês precisam investigar ali o cais, né, cara, os armazéns e tudo, né, Na verdade, vamos lá, então. foi o Ambrose que conversou com a gente e falou assim, olha, já que vocês estão tão interessados assim, vocês deveriam investigar melhor essa situação. No cais aconteceu o problema? Voltem lá e vejam o cais. Exatamente. E a gente foi abordado por uma nova aventureira. Verdade. Mas antes disso, a gente teve que fazer a missão da Rena, por causa do outro culto que estava crescendo na cidade. Sim. Sim. Cara, qual que foi essa missão mesmo, cara? Que a gente tinha que salvar a cidade desse novo culto, que era o culto Escarlate. Do Olho Carmesim. Do Olho Carmesim. É verdade, cara. Eu tava pulando essa parte, claro. Que o Zephyr até se transformou em um dos membros para poder se infiltrar e a gente tinha que achar o líder. A nossa missão era achar o líder, matar o líder e acabar com o culto. Que a ideia era, tipo, cortou a cabeça da cobra, acabou. Tamo bem. Uhum. Só que não era bem por aí, né? Não foi tão fácil assim. Mesmo disfarçado, o Zephyr se transformou em um dos membros e, pô, e ele descobriu que se transformando num dos membros nessa mecânica que acabei criando com o Estes, dele pegar alguns fragmentos de memória. Um dos membros ele ia ser sacrificado naquele dia. Aí falou, pô, peraí, não dá pra ser esse membro aqui não, peraí, vou transformar em outro. Aí se transformou na senhora, aí, meu Deus, essa senhora aqui é uma assassina louca, maluca. Não esse culto ele era um culto apocalíptico que pregava, assim, a morte, o sacrifício. Como se a morte fosse libertação, isso, né? A morte como uma libertação e uma forma de escapar da sombra do Demon Lord, né? Ele pregava isso. Caraca, loucura. Aí ele acabou se transformando naquele ali do meio ali, que tinha sido iniciado poucos dias antes. E entramos nesse templo. Esse templo doido aí, com muita gente. Fiquei impressionado que assim, tinha muito cultista ali dentro. Muito Sim. cultista. E cada um foi fazer uma coisa. E cada um foi tentar resolver de um jeito. Acabou que eu lembro que a situação, o problema começou quando a Teuric e o Barristan tinham sido confrontados a ser iniciados. Aí na hora da iniciação, a Teuric, eu não vou me iniciar nesse culto de malucos. E a porradaria começou. Aí todo mundo começou a se envolver. Pronto. Eu lembro, cara, que o Ateuric tava com o Barristan lá, ele pegou um barril, cara. E bom, quebrou o barril na cabeça do cultista. Sim. Aí foi muito bom. O Zephyr que tava disfarçado, chegou no momento, olhou e falou, meu Deus. E o Caim tava lá com a outra mulher lá, e ele com aquele gás, um gás que eles estavam detendo para poder, tipo, exterminar a cidade inteira. O Caim, ó, eu quebro isso aqui e te matem. E a mulher fugiu. Se você me matar, eu quebro isso aqui antes, né, cara? Aí o líder desceu, o Grom já tacou-lhe a lança nele e falou, bom dia, toma. Lança, morreu, né? Morreu em um golpe. Morreu, né? Na hora. Sim. Na hora. Aí depois que vocês exterminaram esse culto, aí vocês subiram no conceito da comandante da cidade, né? Que comandante que assumiu o controle da cidade depois que o Império, depois que a rebelião começou. Então vocês caíram nas graças dela, ela confiou em vocês essa última missão. Eu lembrei até que, tipo, o Zephyr ficou sabendo que o Ambrose era um traidor porque ele se transformou naquela mulher ali. Porque ele tava tentando se infiltrar ainda.
Verdade, Aí ele verdade. pegou que o Ambrose era traidor. Ele que tava, tipo, jogando dos dois lados e levando o gás pra lá, Sim. pra acabar com a cidade. Ele fazia parte do culto também. Isso, cara. Aí, só que não adiantou de nada falar com a Rena não acreditou, a gente subiu no conceito dela, mas ela falou assim, ó, vocês são malucos, tá? Isso daí é doideira, não tem como. E Isso. aí, como que ela mandou a gente investigar daí? Como é que surgiu isso, Vocês foram cara? investigar os armazéns porque estava tendo um desvio de suprimentos, né? As Isso. Encruzilhadas é uma cidade que alimenta as cidadelas, os Estados Cruzados ao norte do continente. Isso Aqui, aí. ó. Então estava tendo um desvio de suprimentos que estava incomodando ela. E aí vocês, depois de exterminarem o culto do Ouro Carmesim, vocês descobriram que o problema estava nos armazéns. Então vocês foram mandados até lá para Só investigar. que, só que até ir nos armazéns, a gente foi apresentado uma nova aventureira que se uniu Exato. a nós nessa contenda, né? É que Exatamente. ia basicamente nos vigiar, a mando do Ambrose. Isso, ela era Ó, ali e vigia ela era eles. toda, como se fala, ela era toda quieta, insegura, tímida, né? Falava Aham. olhando para baixo. O Ateuri que É. foi amistoso com ela, ela falava assim: "Ah, obrigado", olhava para o chão, toda pura, toda inocente, né? Ela tinha acabado de chegar ali, era uma pessoa que tinha vindo de longe e tal. E aparentemente ela estava numa situação parecida com a de vocês e foi empregada pelo Ambrose, né? Que era esse Isso vilão, aí. assim, esse antagonista que fugiu, inclusive, né? E o Ele não foi Zefi já chegou capturado. de cara falando, ó, pra mim é traidora. Não confio nela, não gostei dela, ela vai trair a gente. E ninguém acreditando. Falei, gente, ela vai fazer Exato. mesmo. Ela vai matar a gente. E o Ateuri que já não, estendeu a mão, se mostrou solícito, falou: ó, puxa, você deve estar aflita, venha Pô. com a gente e tal, beleza. Fomos para os armazéns. Aí foi o Chegamos. momento que o Zefi chegou e falou com o primo assim, primo, tem alguma coisa de errado. Ela vai trair a gente. Eu tenho certeza disso. Ela não tá aqui pra ajudar a gente. Tem alguma coisa de errado. Aí o primo falou assim, vou falar com o Barristan. E levou o Barristan pra fora do negócio, da sala. Aí ficou né, lá dentro da sala a menina, ficou o Caim, que tava rondando por tudo quanto era canto lá, a Teuric e Gron juntos com um cara ruivo. Sendo que o Zefi já tinha se transformado no Ambrose e ele se lembrava desse cara ruivo. Aham. Aí o Zefi falou assim com esse daí mesmo. Aí o Zefi falou assim com o primo, é ele é o traidor. Os problemas estão aqui. Eles vão querer Esse matar a cara, gente. se considerava um dos herdeiros de Gog, né? Uma das pessoas que pertencem a essa linhagem, essa etnia antiga, extinta, mas que ele ainda tinha um pouco do sangue de Gog, que são os principais antagonistas da campanha, né? São os verdadeiros, assim, seguidores do Rei Bruxo, são os homens de Gog. Então esse cara aqui, ruivo, Bogwell, ele era um desses herdeiros de Gog, pessoas que ainda tinham traços do sangue dos homens de Gog. Então, ele era um dos organizadores, um dos responsáveis por trazer, né, tanto ele quanto Ambrose e os outros cultistas da cidade eram responsáveis por fazer aquele ritual. Eu lembro que vocês ainda exterminaram o culto do Olho Carmesim, na dúvida se eram eles os homens de Gog ou não. Só que o Sim, culto do Olho Carmesim não era os homens de Gog, era outra coisa. E aí Eles só vocês eram descobrem, lunáticos, né? isso era era lunático. só E aí doido mesmo. vocês descobrem que no armazém, nos armazéns da cidade, é que os homens de Gog estavam infiltrados, né? E aí vocês descobrem, quando vocês desmascaram o Bogwell aqui, veem que eles estavam escondendo carga roubada, gases tóxicos, várias coisas. Inclusive, eu não lembro se eu cheguei a revelar isso pra vocês, né? Mas foram eles que venderam os gases tóxicos para o culto do Olho Carmesim. Mas a gente já sabia mais ou menos, porque quando a gente entrou no depósito, os gases tóxicos ainda tinha alguns ali sobrando ainda que eles iam servir para o Exato. culto. Então, tipo, a gente já imaginava que tinha saído dali. Pô, mas Só aquela que ali tudo da conectado. Mallory, É. Cara, então o que que acontece, né? A gente encontrou esse cara, pô, mas o que que vocês estão aprontando, né, cara? Qual que é a ideia de vocês? E aí, cara, quando a gente viu, a situação ficou fora de controle, porque a Mallory, ó, ela, num estalar de dedos, meu irmão. ela começou a bater na gente. A gente falou, Aham. como assim, cara? Como assim está batendo na gente? E ela mudou a voz, né, cara? Falou com uma voz grossa, assim, não sei o que e tal, e a gente teve que finalizar ela. Quando a gente extermina ela,
O que aconteceu? Que a realidade vem. Assim que a gente mata ela, o demônio Karanak aparece. Da mesma forma que o Makrakor tinha possuído o herói da cidade, o Soul Troutman, a Mallory também estava possuída pelo Karanak. Exato. E o Karanak veio para cima da gente. Mas, meu irmão, o bicho sinistro, cara. Sim. Batia doído. Esse combate foi particularmente muito difícil para vocês, né, cara? Porque vocês foram pegos desprevenidos, vocês estavam separados, vocês tinham uma traidora entre vocês que pegou vocês de surpresa também numa posição estratégica. Sim. Então foi muito difícil para vocês porque vocês não estavam preparados. Vocês estavam totalmente dispersos, cada um num canto. E aí quando começa o combate, aí vocês tiveram que lutar pelas vidas de vocês ali, cara. Organização zero, que a gente tava todo mundo... Cara, a gente tá todo mundo focado em achar problema. Uhum. Ah, vamos ver o que tem de contrabando aqui. Era o que a gente tava querendo achar. Acabou que o problema que a gente achou era muito maior do que a gente tava procurando, mas... Meu irmão, aquilo ali quase matou todo mundo. O Karanak foi pesado. E eu lembro que o Caim, que geralmente fica bem posicionado, bem longe da linha de frente, ele foi pego totalmente desprevenido, cara, por outros homens de GOG, né? Ele ficou sozinho numa sala contra 2. Isso nunca aconteceu, nunca acontece, porque ele tá sempre atrás de alguém. E aí, cara, ele quase morreu. O Zephyr foi atacado pela Mallory, quase morreu também. O Ateurik, eu acho que o Baristan que caiu pro Karanak. O Baristan. Mas o Ateurik caiu, o Grom também caiu. Cara, vocês escaparam caiu. Vocês escaparam por um motivo muito engraçado, que eu nunca vou esquecer. Quando o Zephyr recuperou a consciência, ele foi correndo pro meio da rua e começou a gritar: socorro, socorro, ajuda! Ele começou a gritar desesperado, cara. Então chegou ajuda realmente pra vocês. Pô, tava aquele momento ali que eu vi que todo mundo caiu, cara. O Ateurik caiu, o Grom caiu, o Baristan caiu, o Caim tinha caído. O Zephyr estava extremamente mal posicionado. E, o Zephyr já tinha caído e recuperou, né? Não podia cair de novo. Não podia. Se ele caísse de novo, morria. Aí, pô, ele correu pra rua e falou: meu irmão, tá todo mundo morrendo. Acabou. Ele começou a gritar: socorro, socorro. Aí chegaram alguns guardas, chegaram sentinelas autômatos e salvaram vocês, cara. Porque se não fosse isso, eu acho que todo mundo tinha virado. Salvo engano, vocês já tinham lidado com todos os homens de GOG. Vocês só ainda não tinham derrubado o demônio Karanak. Só o Karanak, verdade. Era só o Karanak que faltava mesmo. Uhum. Mas, meu irmão, foi complicado. Isso daí foi... Acho que foi o primeiro momento que eu e o Caim, a gente foi pego, assim, totalmente desprevenido e fora de posição. Porque a gente sempre tava assim... Eu até falava de vez em quando com o Caim, você falou: ó, se afasta. Você tá muito perto. Aí o Jean falava: não, peraí. E a gente sempre meio que tava palmeando. Aquele momento ali foi o momento que a gente olhou e falou: beleza, aqui azedou. Totalmente. A gente se ferrou totalmente. Eu fiquei preocupado, cara. Diga-se de passagem, quem estava sob controle da Mallory e do Karanak não era eu. Eu convidei uma amiga para poder interpretar esse NPC. Então, ele tinha o NPC, né, o Karanak, ele tinha total autonomia para fazer o que quisesse. Nem eu sabia o que ele ia fazer. Então, eu tava preocupadíssimo, cara, de vocês todos caírem, né? Eu falei para ela, pra minha amiga... Não precisa, tipo assim, matar o primeiro. A intenção é você jogar normal, um combate. Então, você vai focar quem você quiser, sabe? Então ela tinha autonomia para focar quem quisesse. E o Karanak foi derrubando um por um. Então nem eu sabia o que ia acontecer no combate. Foi muito legal. Foi um NPC PJ, né, cara? NPC PJ. Sim. Mas foi maneiro. Só que aí, cara, quando a gente derrotou ele, cara, ainda saiu um diabretezinho, aquele difícil de pegar, ainda foi pra rua e todo mundo cercou ele, a gente já tinha caído, erramos ataque, porque a gente atacava com perdição pra acertar ele, mas aí finalmente... Tacou aquela magia de gelo lá, falar: morre logo, pô. Esse demôniozinho, na verdade, foi uma habilidade lendária do Karanak, que todo demônio no Demon Lord eles têm uma... Não é bem habilidade lendária, é um talento demoníaco, tem um termo assim, que é uma característica especial, única daquele demônio. E eu rolei aleatoriamente, no caso do Karanak, era ele plantar uma semente demoníaca em alguém, ele plantou no Caim. E aí surgiu esse demônio pequenininho. E aí vocês foram atrás e não quiseram deixar fugir de jeito nenhum e pisotearam ele,
esmagaram a criatura, assim como se fosse um inseto. Isso mesmo. Pô. Aí depois disso daí, arrancamos a cabeça do Karanak também. Vamos mostrar também. Todo mundo ferrado, todo mundo ensanguentado, todo mundo acabado, sem perna, sem braço. Vamos lá, com a cabeça do Karanak, cabeça de um demônio andando no meio da cidade, com todo mundo olhando. Fomos falar com a Rena novamente. Ó, Rena, o motivo do problema aqui, ó. Aquela mulher que o Ambrose mandou atrás da gente era um demônio também. Onde é que o Ambrose tá? O Ambrose, ele não tá aqui. Ele acabou de sair e tal. Aí, quando a gente foi ver, o Ambrose tinha fugido. Falou, a gente avisou, Rena. Fugiu da cidade. Fugiu Aí da cidade. A gente voltou para o templo para conseguir purificar a cabeça dessa criatura, né? Uhum. Então ela foi queimada lá no braseiro do templo. E aí acredito que a gente terminou a aventura, né? Sim, a foi nesse comandante momento. passou uma última missão para vocês. Depois ela já tinha total Isso. confiança em vocês já. Perfeito. Ela passou a missão para a gente escoltar os novos recrutas para levar para a cidade de Vanguarda. De Vanguarda. E Isso aí. suprimentos, né? Os recrutas e suprimentos Isso. para a cidadela de Vanguarda, que fica aqui em cima. É a cidadela dos Estados Cruzados mais ao norte. Tá bem Isso na aí. bordinha no deserto da desolação. Que é a aventura que nós estamos jogando atualmente, a aventura número 4, que a gente vai falar num próximo vídeo. Mas só para vocês entenderem, a cidade de Vanguarda, a cidadela de Vanguarda, é a cidadela mais avançada que protege a extensão norte da Desolação, que é essa região árida infestada por zumbis, mortos-vivos, demônios, por todo tipo de criatura. Então, a comandante Rina falou, ó, vocês precisam escoltar recrutas e suprimentos para a cidade de Vanguarda, pois fui solicitada a enviar reforços. E aí nos confiou essa missão, que é o livro 4 da campanha. Estamos atualmente já chegando no final também, né? Estamos próximos de finalizar. Jogamos ao total, até hoje, 21 sessões. Acredito que nós vamos finalizar o quarto livro por volta da sessão 23, 24, 24ª no máximo. Na 25ª a gente já começa o livro 5. Legal. Então é isso, pessoal. Primeiro agradeço aí Estos e Dani pela parceria, por gravar esses vídeos. Agradeço você também que nos assistiu. Os comentários no vídeo 1 foram bem legais, várias pessoas querendo conhecer a aventura, dando feedback, pessoas que têm interesse em mestrar ou em jogar ela, assistindo para ver como é. Jogar não, né? Mas em mestrar mesmo. Então, é legal que vocês estão gostando, pessoal. Se inscrevam aqui no canal, deem um like, compartilhem aí com seus amigos e nos vemos aí, então, na próxima aventura. Valeu, galera. Até mais. Valeu, pessoal. Falou.